Estou aqui com o Reginaldo Costa. Além de ser um entusiasta, né, ele é um especialista na área de supermercado. Tanto faz grande, pequeno e médio. Mas, ultimamente, ele tem feito um trabalho específico, né, com os pequenos, né, no sentido de valorizar esses pequenos. Reginaldo, antes da gente entrar no estudo propriamente dito, fale um pouquinho desse trabalho seu com os pequenos, porque você realmente enveredou por essa área. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Bené. É uma honra estar aqui com você, sempre um incentivador através dos veículos de comunicação que você disponibiliza. A gente tem divulgado o trabalho do varejo alimentar e você é uma pessoa que tem trazido bastante incentivo. O objetivo desse estudo é procurar conhecer um pouco mais as oportunidades e desafios do setor, né? Falando mais especificamente, o supermercado de vizinhança, Porque, na ele realidade, me permite, você fez um apanhado do que foi o ano do supermercado aqui na Bahia, né? Em todas as esferas, né? exato, exato. O supermercado de vizinhança, ele tem um grande desafio que é pensar coletivamente, né? Nós vemos os movimentos das redes de médio porte, e nós sentimos a necessidade de compreender melhor como é que o supermercado de vizinhança ele se comporta dentro de tantos avanços, lojas novas sendo inauguradas, novas redes surgindo, formatos como o formato atacarejo em franca ascensão. Como é que o supermercadista de bairro ele vai se comportar? Né? Ele vai ser alguém que vai reagir, ele vai ser alguém que vai se organizar e ser estratégico dentro desse contexto, ou ele vai ser alguém que vai ficar apenas sofrendo é, todas as atividades aí de concorrência, de competitividade predatórias que vêm sobre ele. Agora eu pergunto, você também fez uma análise detalhada, né, dos modelos hoje de loja, né? Tanto a pequena loja, como você acabou de falar, as médias lojas, o supermercado tradicional e os hipermercados, e a chegada dos atacarejos, né? Exato. O contexto do varejo alimentar é um contexto que ele se apresenta em formatos. O formato hipermercado, ele já não é um formato que agrada tanto o consumidor e também não é bem visto pelo setor, de modo geral, porque ele demanda muito custo. O custo dele é alto. O modelo atacarejo, que foi iniciado lá atrás pelo macro, depois consolidado pelo atacadão, é o modelo que se mostrou mais vencedor. Ele conseguiu reduzir bastante o custo do supermercado, porque o hipermercado tinha um custo muito alto, e ele conseguiu melhorar a venda e aumentou a margem. Então, é um modelo que começou a ser copiado em escala por outras redes de supermercadistas e pelos grandes players de supermercados mundiais. Você tem uma ideia, o atacadão, o modelo do atacadão, ele está sendo levado agora para a Europa e para a África. Então a gente já tem aí um case de sucesso. Bom, nos formatos de loja média, surge aí a oportunidade de renovação. Lojas entre 700 e 1.500 metros quadrados. São lojas que, assim como o hipermercado, oferecem um conjunto de mix ali de valor agregado bom, mas oferece uma experiência de compra, oferece um serviço qualitativo, e a gente tem bons casos de sucesso aqui na Bahia. Né? Dentro do artigo a gente fala sobre as redes que estão tendo esse sucesso. Num outro modelo, nós temos os formatos de loja de vizinhança, que se apresentam de duas maneiras, ou individualmente, sozinhos, né, empresários que tentam sobreviver dentro de um segmento altamente competitivo, e nós temos os modelos de associativismo, né, que ocorre quando alguns supermercadistas se unem, constroem CD ou não,
mas tem uma proposta de lutarem juntos pela sobrevivência. E nisso vem o aperfeiçoamento também. Esses modelos de associativismo levaram muitos supermercadistas a terem êxito, sucesso, a terem melhorias de suas lojas, e isso é muito válido. Então, nós temos redes hoje na Bahia que já operam há mais de 20 anos em processo de associativismo, e são cases de sucesso. Você também faz uma análise, buscando isso aí, de como estão as redes regionais, porque a gente sabe que as grandes chegaram aqui também, tomaram conta principalmente através do modelo atacarejo, mas as pequenas, as que estão associadas, né, elas buscam isso e se fortaleceram de qualquer maneira, né? As genuinamente baianas, né? É, nós temos aqui, nesse caso, Bené, um conflito. As redes nacionais de grande porte, elas têm investimento de fora. Então, elas erram e elas são, de alguma maneira, alimentadas ainda por toda a estrutura. Já as redes locais, elas precisam de bastante eficiência. Então, por quê? Porque o prejuízo local é administrado pelo próprio dono. Eles não podem esperar que uma matriz vá suprir a necessidade. As redes regionais ela têm muito mais dificuldade para competir. Então, é exigido delas uma eficiência maior. Pelos números, pelos indicadores de supermercado, esse estudo mostra também que há muito espaço aí para crescer. Eu não veria esses espaços, esses gaps de indicadores de produtividade que podem ser melhores como um problema. Eu vejo isso como uma solução. Então, focar no melhor aproveitamento do ticket médio e focar no crescimento do número de tickets para um supermercado, hoje, para mim, é um dos grandes desafios que os supermercadistas locais têm. Na questão especificamente do dono, da família que está ali, eu considero o supermercadista, o pequeno, claro, né? Aquele que está com a família ali do dia a dia do seu negócio, são heróis, né? Que eles pensam o negócio dele 24 horas, não pode, não tem feriado, dia santo, tá todos lá, né? Então, eh, o associativismo veio trazer para eles também uma maneira deles se profissionalizarem melhor, né, Reginaldo? Exato. São verdadeiros heróis. Pessoas que, com poucos recursos, montam suas lojas e, à medida que vão se esforçando, vão trabalhando duro, vão conseguindo ampliar seus supermercados, vão conseguindo comprar mais equipamentos, vão conseguindo ter mais crédito junto às indústrias. Mas essas empresas carecem de treinamento, elas carecem de organização, elas carecem de modelos de gestão, elas carecem de sistema, né? E carecem também de apoio, né? Quer seja o apoio da própria entidade de classe, nós temos a base, nós temos também ligados a ele as DAB, através dos distribuidores, que tem feito um trabalho aí importante, né? A Associação de Atacar Distribuidores tem buscado cada vez mais fortalecer a cadeia logística que abastece o pequeno varejo. E a Associação Baiana de Supermercados ela trabalha muito forte com eventos, com palestras, com cursos e com uma estrutura para servir o pequeno e médio supermercadista. Então, nós temos dentro do modelo de associativismo uma oportunidade que normalmente o supermercadista sozinho ele não vai conseguir, ele não teria, porque é caro. Então, quando você vai fazer um layout de loja, quando você vai contratar pessoas para treinar seus funcionários, quando você vai ter acesso, você quer ter acesso a um sistema para fazer uma melhor gestão dos resultados da sua loja, quando você quer ter um pouco mais de relevância para a indústria, se você estiver sozinho é mais difícil, é muito difícil. Mas quando você se une com outros supermercados, a tendência disso é ser potencializado esse poder. Eu pergunto, um empresário que queira começar, a gente sabe que muitos começaram com uma pequena padaria, uma pequena venda e tal, e aí foi crescendo, né? Mas hoje um empresário tem o dinheiro, eu quero entrar no ramo do supermercadismo. É um bom negócio? É o cara que ainda não está
suficientemente inteirado, né, da sutileza do supermercado. Eu diria que é um bom negócio quando você se prepara para isso. Quando você, antes de iniciar o negócio, você desenha uma estratégia, você se cerca de informações corretas, você estuda o ponto onde você vai abrir a loja, você define corretamente o mix que você vai trabalhar na loja, você se organiza para contratar as pessoas. Depois de contratar essas pessoas, você apresenta a ela processos e rotinas que são essenciais para uma loja dar certo. Se você não tiver os processos e as rotinas corretas, dificilmente você vai conseguir ter resultados sustentáveis. Mas essa loja também vai precisar de um bom sistema de informação, né, para que você cada vez mais possa estar tendo assertividade nas decisões. É duro um supermercadista tomar decisões numa loja apenas por sentimento, né? Nós precisamos de números também para poder avaliar melhor as decisões que nós tomamos. Então, é um bom negócio, desde que você se prepare. Desde que você se prepare. O supermercado é uma atividade que ela é de baixo lucro, baixa lucratividade, o percentual de lucratividade do supermercado é muito baixo. Ela tem um alto custo, então você precisa ter uma boa capacidade de gerenciamento para reduzir suas perdas e melhorar a eficiência. E o supermercado também tem uma complexidade de mix. Então, hoje, qualquer loja, por menor que seja aí, você tem 2.500 mix, itens, né, 2.500 SKUs, até 5.000 SKUs. Então, não é um número de SKUs, de itens, que é baixo. Então, você tem uma necessidade de gerenciar bem um supermercado. A gente chama o conceito de loja dentro de loja. Nós temos uma seção de bebidas, é uma loja de bebidas. Nós temos uma seção de produtos infantis, é uma loja de produtos infantis. Nós temos uma seção de frutas e verduras, é uma loja de frutas e verduras. Cada um com sua especificidade. Cada um né? tem sua especificidade e precisa observar, precisa analisar e precisa dar eficiência a essas áreas. Então, se você se preparar, com certeza você vai ter um bom resultado. Porque o resultado que você está falando aí, ele redundantamente, é um resultado de todo o equilíbrio e todas as sessões, né? Exatamente. A gente diz sempre... Está me interferindo, né? Aí pode voltar daí. Vamos lá. O resultado das sessões, ele vem por uma ferramenta que a gente chama gerenciamento de categorias. Então, quando a gente começa a olhar para as categorias do supermercado e avaliar o desempenho delas, quais são os produtos, quais são as marcas que nós devemos trabalhar, quais são as variedades que nós devemos ter, quais são as famílias de produtos nas lojas, e como isso é colocado dentro do sistema, e como isso é acompanhado dentro do sistema, essas são ações que são de extrema importância. Por exemplo, uma loja de bairro que trabalhe sozinha. Uma das primeiras recomendações que eu dou para quando alguém quer revisar a sua loja é fazer uma avaliação de cadastro de produtos. Porque se você cadastrou errado, se você tributa errado aqueles produtos, se você paga mais impostos até do que deve, ou você paga menos impostos do que deveria porque você cadastrou o produto errado, você vai ter resultados ruins. Então, é muito importante que você faça a revisão cadastral da sua base. Volto a dizer, 2.500 a 5.000 SKUs necessita de muita eficiência, não apenas gerencial no que diz respeito à avaliação do mix, do cadastro desse mix, bem como a exposição. Tem lojas que, infelizmente, elas são organizadas para vender pouco. Então, o dono da loja fala para mim assim, pô, Reginaldo, minha venda não está boa. Só que quando a gente chega na loja, a gente identifica que o layout da loja, que a organização da loja leva a loja a não ter uma boa venda, né? Então, desde cadastrar os produtos corretos, até a forma como você os coloca na exposição no ponto de venda, são coisas que você não pode desprezar, você tem que ter muita atenção. Só lembrando um pouquinho, o SKUs que ele fala são itens que estão nas gôndolas do supermercado, não é isso, Reginaldo? Correto, né? É isso mesmo. Outra coisa, né? Do lado do consumidor,
aqui na Bahia, né, a gente sabe que tem uma concorrência muito grande, né, cada play, né, cada rede procurando oferecer o melhor, claro, para poder conquistar. Então, a gente pode dizer que na Bahia, aqui em Salvador, por exemplo, o consumidor está sendo bem servido, Reginaldo? Eu diria que o consumidor ele tem bastante oportunidade. Isso é bom para o consumidor. A concorrência faz bem para o consumidor. Então, ele pode comprar por conveniência, na proximidade do bairro dele. Ele pode ir para lojas que têm uma estrutura maior, que tem um estacionamento e que estão ali nessa faixa de 700 a 1.500 metros quadrados. Ou ele pode optar por comprar dentro de um atacarejo, onde ele vai ter ofertas de preço para comprar em quantidades, né? Então, o consumidor hoje ele é bem servido. O varejo baiano tem crescido, o varejo baiano tem evoluído. As redes baianas não devem em nada às redes nacionais que vêm atuar aqui no nosso estado. Nós vemos aí uma evolução dos empresários baianos de supermercado, uma evolução fantástica. Eu digo isso pela melhoria das próprias lojas. Então, nós temos boas lojas de supermercados hoje na Bahia e temos um monte de oportunidades aí. Por exemplo, quando a gente avalia a venda por loja, quando a gente faz a avaliação da venda por metro quadrado, quando a gente faz a avaliação da venda por colaborador, são indicadores que nos apontam oportunidades de crescimento para o setor do supermercado baiano. Tem muito ainda a ser feito, né? Mas já tem muita coisa boa que já foi feita e está aí sendo executada. E o estudo, essa análise que você faz, então, ela dá uma geral em todos esses aspectos aí, né, que você acabou de falar, né, isso, Reginaldo? É, o, um dos pontos importantes, eu penso, é esclarecer que as grandes redes têm uma estratégia muito clara. Esclarecer que as redes de médio porte têm uma estratégia muito clara e têm formatos de loja muito bem definidos. Tem um mix muito bem definido, tem um modelo de gestão muito bem definido. As redes de associativismo locais, elas têm o desafio de gerenciar um centro de distribuição. O centro de distribuição é um mal necessário para essas redes. Por quê? Porque, além de serem eficientes na gestão do supermercado, elas têm que ser eficientes na cadeia logística. Então, é uma outra atividade, né? A cadeia logística do supermercado de bairro, supermercado de pequeno e médio porte, ela vem através dos distribuidores e atacados locais. E quando os próprios supermercadistas resolvem suprir essa demanda, eles vão enfrentar muito mais dificuldades nesse tipo de gestão. Então, há vantagens e há riscos. Mas o pequeno supermercadista, aquele de bairro individual, ele hoje ele precisa de atenção. O estudo ele mostra que é necessário organizar a loja, é necessário se comunicar bem com a comunidade, é necessário ter processos mais eficientes, é necessário ter rotinas que são sustentadas e rotinas de qualidade, é necessário ter uma gestão, uma apuração de qualidade dos números do supermercado e o supermercadista individual, o supermercadista de bairro que não está participando de nenhuma associação, ele precisa estar atento a isso, porque é a forma que ele vai ter de crescer e de suportar esse ambiente de grande competitividade. Agora, nada seria o que é um supermercado, principalmente ali na área de venda, onde acontece o espetáculo da venda, se não fosse uma união do fornecedor, né, com o próprio supermercado, né, para poder fazer com que o consumidor chegue lá e encontre, além de produtos bons, com boas promoções e tal. Então, essa aliança entre fornecedor e supermercadista é fundamental para dar o melhor para o consumidor, né, Reginaldo? É. A grande parte do sucesso do supermercado é atribuída à boa relação com o fornecedor. Por quê? Indicadores como, por exemplo, prazos de pagamento.
margem de lucro, campanhas comerciais, brindes e prêmios ao consumidor, dependem exclusivamente da relação com o fornecedor. Então, o fornecedor não traz apenas as marcas líderes, não traz apenas aqueles produtos que a gente chama categorias de destino, faz com que o consumidor saia de casa e vá até o supermercado para comprar. Ele, além de trazer os produtos, as categorias de destino, trazer a demanda do consumidor para dentro da loja, ele também promove uma maximização dessas vendas e promove também bons resultados à loja, à medida que ela vai ter um prazo melhor, à medida que ela vai ter mais descontos, à medida que ela vai ter acesso a mais campanhas e ações comerciais. Então, é o fornecedor. Sem o fornecedor, sem uma boa base de relação com o fornecedor, o supermercadista ele fica em maus lençóis com o consumidor. A anomalia que dá isso é ruptura, né? A ruptura no mix. Então, o consumidor chega, o cliente chega numa loja e ele não encontra aquele shampoo que ele gostaria, ele não encontra o café que ele quer tomar, ele não encontra a marca de feijão que ele precisa, que ele gosta, ele vai procurar outro supermercado. Então, não pode ter rupturas daquilo que é determinante para a satisfação do cliente. A experiência de compra do cliente precisa ser uma satisfação dele encontrar o que ele precisa, e não uma experiência de ruptura, uma experiência de eu vou ter que sair dessa loja sem comprar o que eu vim comprar e vou ter que ir na concorrência. Né? Não pode ser essa experiência, tem que ser uma experiência de satisfação e para isso o fornecedor é fundamental. Pois é, eu bati um papo aqui com o Reginaldo Costa, ele também é CEO da Rede Novo Varejo, né? Um especialista, um estudioso, né? Tem uma grande bagagem nessa área. E o Fala Bené, ele procura no quadro Supermercado é o Foco trazer um pouco desse mundo, né? Sempre com foco do que pode trazer de melhor para você, consumidor final. Pois é, Reginaldo, muito obrigado, viu? Sempre às ordens aqui. Muito obrigado, Bené, estamos à disposição.